A paz do Senhor, meus amados irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais uma manhã que estamos diante da presença de Deus para louvar e bendizer o nome do Senhor. E mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Hoje, aqui simultaneamente, mais uma vez, para vocês que estão conosco aqui no Facebook, vocês que estão conosco aqui no YouTube. Louvado seja o nome do Senhor, que tem nos dado esta oportunidade de todas as manhãs de domingo, durante esse período de distanciamento social, estar unidos com os irmãos para louvar o nome santo do Senhor. Eu me alegro porque, por mais irmãos que estejam reclusos, irmãos, mas a palavra do Senhor ela não está presa e nós temos feito a obra do Senhor com alegria. Eu já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que já tem entrado aí nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, irmã Lidiane, o nosso irmão evangelista Sadraque, dirigente da nossa congregação ali no Parque Suburbano, que Deus abençoe toda a nossa congregação do Parque Suburbano, irmão Marcelo Horácio. Irmãos, a nossa escola bíblica dominical, ainda que de forma online, tem já, irmãos, sido uma realidade. E os irmãos têm aguardado este horário às 9 da manhã para se conectar aí à internet, para buscar a presença do Senhor, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Isso para nós é motivo de grande alegria. Que Deus possa abençoar os irmãos que estão no YouTube e os irmãos que estão aqui no Facebook. Mangilda, Deus abençoe minha irmã em nome de Jesus. Nós estamos felizes em saber que o nosso irmão Itamar já está plenamente recuperado, pronto para o trabalho, para o ofício, como um bom soldado da parte do Senhor. Louva a Deus também pelos nossos irmãos que estão lá no Pernambuco, acompanhando conosco mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Já pude ver aqui que a Ruama está conosco, lar do irmão Alexandre, irmã Miriam, que Deus abençoe vocês. Nossos irmãos que estão lá no Pernambuco, mas os nossos corações ainda estão ligados como se estivessem aqui conosco. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos. A nossa escola bíblica dominical tem criado grande alcance porque Jesus é bom e o nome de Jesus em tudo tem sido glorificado. Eu convido os irmãos para que nós possamos neste momento fazer uma oração em nome de Jesus, dando início a essa escola bíblica dominical, e logo após a nossa irmã missionária Lisbiane, minha companheira de jornada, estará louvando ao Senhor com mais um hino da sacrossanta harpa, louvando o nome do Senhor. Vamos orar neste momento. Bondoso Deus e eterno Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada irmão que já tem chegado aqui, Senhor, nas redes sociais. Te louvo pela vida do nosso irmão evangelista Adalberto, que tem encarado essa jornada, Senhor, ininterruptamente, durante, Senhor, há mais de 2 meses que estamos aqui ligados, e os nossos irmãos que estão lá do outro lado, Senhor, com o coração desejoso em mais a Tua palavra. Louvo ao Senhor pela vida da nossa irmã missionária Lisbiane, companheira de jornada, companheira de fé, que tem, Senhor, estado ao nosso lado durante todo esse período. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Daniel e de toda a sua família, por ter nos dado a liberdade, Senhor, de fazer a Tua obra conforme o Senhor tem proposto em nosso coração. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Meu Deus querido, nos inspire mais esta aula de escola bíblica dominical e fala ao coração dos Teus servos, é o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós vamos, neste momento, irmãos, estar louvando ao Senhor com o hino sacrossanto da nossa harpa cristã. Você que tem a sua harpa, pegue aí a sua harpa. Irmão Almir, pegue a sua harpa aí, meu irmão, em nome de Jesus. Irmã Elisângela, pegue a sua harpa e vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Lisbiane, com a oportunidade de louvar ao Senhor neste momento. Glória a Deus. Quero saudar a todos, gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvo ao Senhor por mais esse domingo que Ele tem nos concedido e que venhamos agora glorificar o Senhor com o número 88 da nossa harpa cristã, um dos louvores sugeridos pela nossa revista. Amém? Glórias a Deus.
Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, revela a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia! Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus possa abençoar toda a igreja, nossa irmã missionária Lisbiane, os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui via Facebook, nesta câmera, os irmãos que estão aqui nesta câmera nos acompanhando via YouTube. Que Deus possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos. Alguns irmãos estão lá no canal do YouTube, AD Ipiranga, setor Itapevi. Os irmãos estão nos acompanhando, conectados aí no nosso canal no YouTube. Eu peço aos irmãos
que não esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do YouTube. AD Ipiranga, setor Itapevi. Irmão, quando entrar lá no YouTube, procure se inscrever no nosso canal, ser um inscrito do nosso canal. Quando o irmão colocar o sininho lá, todas as vezes que nós postarmos um conteúdo na página, no nosso canal do YouTube, certamente o irmão será notificado pelo YouTube. Olha, tem mais um conteúdo novo no canal da Assembleia de Deus Ipiranga em Itapevi. Irmão, não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like lá no nosso canal do YouTube. Os irmãos que estão aí no YouTube, não esqueçam de deixar o seu like. Da mesma maneira aqui no Facebook, os irmãos sejam inscritos da nossa página no Facebook. Nós estamos vendo o número de inscritos cada dia crescer. Isso é sinal de que os conteúdos que nós temos gerado para a rede social têm sido uma realidade. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos, dizer que nós temos feito isso com muito amor, irmãos, e dá trabalho. Não é fácil não, dá trabalho, mas tem valido a pena, porque nós temos colhido frutos, visto o resultado nesse trabalho na vida e no lar dos irmãos. Então, nós louvamos a Deus por isso e louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Nós fizemos aqui o apelo para os irmãos deixarem um like aí. Eu já estou vendo vários likes rolando aqui no YouTube. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Hoje, nós vamos, irmãos, estudar a lição de número 8, datada em 24 de maio, que tem em seu tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento não é aqui no plural, dos apóstolos e dos profetas. Então nós vamos aprender hoje sobre isso. Nós estamos edificados sobre um fundamento. Não são fundamentos, portanto não há uma pluralidade de fundamento. Há um fundamento apenas que foi disseminado tanto pelos profetas quanto pelos apóstolos e que hoje nós devemos seguir singularmente este fundamento para que o resultado seja também o resultado segundo nosso Deus preparou para nós. O nosso textuário de hoje está em Efésios, de capítulo 2, versículo 20. Alguns irmãos têm dito, pastor, eu não tenho acompanhado a aula de escola dominical porque eu não tenho a revista. Ora, a maior revista de escola dominical, ela permanece em nossas mãos todos os trimestres, enquanto nós estamos servindo ao Senhor, que chama-se Bíblia Sagrada. Você que não tem a revista da escola dominical, pode acompanhar a aula com a sua Bíblia na mão. Então, quem tem a Bíblia aí, abre em Efésios, de capítulo 2, versículo 20, e este é o versículo que dá o textuário da nossa lição de hoje. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Este é o nosso textuário que está em Efésios 2, 20. A nossa verdade prática de hoje. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A igreja tem um fundamento. Nós não estamos como aquela casa que foi construída sobre areia. Nós não estamos com aquela casa que foi construída sobre um terreno que não tem firmeza. Mas nós estamos sobre um fundamento. E este fundamento chama-se Jesus Cristo. Efésios, de capítulo 2, do verso 20 ao 22, e depois Mateus, de capítulo 7, versículo 24 ao 27, será a nossa leitura bíblica em classe. Vou repetir para você marcar aí. Efésios, de capítulo 2, do verso 20 ao 22, abra aí a sua Bíblia. Efésios, de capítulo 2, versículo 20 ao 22, deixa marcadinho aí, depois abra lá Mateus 7, versículo 24 ao versículo 27. Glória a Deus. Amém? Efésios, de capítulo 2, versículo 20 ao 22 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus
no Espírito. Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então, Jesus vai comparar e dizer que aqueles que ouvem as suas palavras e cumprem são como uma casa edificada na rocha. Mas aqueles que também ouvem e não as cumprem. Então o detalhe aqui não é ouvir, o detalhe aqui é cumprir. Aqueles que ouvem, cumprem, e aqueles que ouvem, não a cumprem. Entre nós aqui há muitos irmãos que estão ouvindo. Aliás, vou aqui me corrigir. Todos os irmãos estão ouvindo. Agora é preciso saber quantos irmãos irão cumprir a palavra do Senhor. Por isso, esteja atento àquilo que Deus falará ao seu coração nesta manhã, através do ensinamento desta palavra, da vida do nosso irmão evangelista Adalberto, e veja se você é capaz de cumprir esta palavra que o Senhor tem a entregar a você na manhã deste dia, através desse ensinamento da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos orar neste momento, e posteriormente o nosso irmão evangelista Adalberto já estará com oportunidade para ministrar mais esta aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta oração, nós vamos continuar orando pelo esposo da nossa irmã Vanessa, do Parque Suburbano, que se encontra, irmãos, com Covid. Vamos orar também pelo nosso irmão José Machado, do Parque Itamaraty, que também está com Covid. Orar pelos nossos irmãos, louvar a Deus pela vitória dos nossos irmãos, irmã Lucélia, irmão Itamar, que foram curados do Covid, para a glória de Deus. E o Senhor é bom em todo tempo, e sabemos que ainda mais vitória tem o Senhor a dar à sua igreja. Vamos orar em nome de Jesus. Bondoso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua presença e Te louvamos, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, e se não fosse o Senhor não estaríamos aqui. Glorificamos ao Senhor por esta palavra que o Senhor já nos deu na manhã deste dia, e pedimos ao Senhor que continue usando o Teu servo, nosso irmão evangelista Adalberto, como instrumento em Tuas mãos. Apresentamos a Ti os nossos irmãos que estão enfermos, que ainda que a enfermidade tenha visitado, Senhor, a carne física do nosso irmão, é bem verdade que o Espírito continua crendo em Ti, Senhor, e alcançará vitória, pois já não vivemos mais por vista, mas vivemos por fé. Deus, visita os nossos irmãos com cura. Nós Te louvamos pela cura daqueles que já alcançaram esta graça, e acreditamos, Senhor, que muito mais tem o Senhor a fazer à Tua igreja. Continue nos abençoando, é o que nós Te pedimos, e certo que o Senhor nos ouve, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar os irmãos. Continue aí nos assistindo via Facebook, via YouTube. Os irmãos do YouTube, não esqueçam de deixar o seu like. E vamos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com a vida do nosso irmão evangelista Adalberto. Vamos fazer agora um recorte de câmera aqui direto do Estúdio 1 na manhã desse dia. Glória a Deus. Estamos testando as tecnologias aqui e Jesus vai nos abençoando a cada domingo. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. É uma grata satisfação poder voltar aqui na manhã deste domingo para nos reunirmos, mesmo à distância, com os irmãos, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Os nossos irmãos que estão aí no Facebook, os irmãos que estão no YouTube, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que Deus abençoe o nosso pastor Daniel Vieira Chagas, missionária Nazaré. Deus abençoe o pastor Maurício, a missionária Lisbiane também. Todos os professores, superintendentes de escola bíblica dominical, alunos, dirigentes de congregação, toda a nossa igreja, todo o nosso setor aí reunidos
para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. A lição de número 8, conforme o pastor Maurício já fez menção aos irmãos, está subordinado ao tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, uma lição muito rica, que nós vamos passar a meditar um pouquinho sobre ela, né? O objetivo geral da nossa lição, subordinada ao tema, é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. E aí, o objetivo geral é esse, e nós temos aí os objetivos específicos, que na medida que nós formos trabalhando cada tópico, nós vamos fazer menção dos seus respectivos objetivos. Muito bem, vamos à leitura aqui da introdução da nossa lição, que nos diz o seguinte. Na leitura da introdução diz: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Nós vimos isso na última aula, no versículo 13, versículo 19 da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção, conforme leitura bíblica em classe, no versículo de número 21. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, conforme versículo de número 22. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Então, meus prezados irmãos, na última lição, a lição de número 7, nós concluímos a lição de número 7 aprendendo sobre a reconciliação que Jesus Cristo efetivou na cruz do Calvário, né? Nós concluímos a lição de número 7, recapitulando aqui aos irmãos, com a seguinte conclusão, só para nós relembrarmos como nós concluímos a última lição e darmos sequência aqui na lição de número 8. Nós concluímos da seguinte forma: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz e seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Essa foi a conclusão da lição passada, a lição de número 7. E agora, a partir dessa reconciliação entre judeus e gentios, que foi efetuada pela efetivação do sacrifício de Cristo na cruz, a lição de número 8, por meio disso, vem através do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fazer essa comparação do edifício em construção, Cristo como a pedra fundamental desse edifício, e o edifício, obviamente, a ser construído é a igreja. E na lição aqui nós vamos ver com mais detalhes sobre essa questão dessa edificação espiritual à luz da palavra de Deus. O primeiro tópico diz o seguinte: um edifício espiritual. Então, o objetivo do primeiro tópico é explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Então nós vemos já no objetivo,
do tópico de número 1 é mostrar que no Antigo Testamento a morada de Deus era no tabernáculo e no templo. Já na dispensação neotestamentária, a morada de Deus, né, é em nós, igreja, representado pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Continuando na leitura, o primeiro subtópico do tópico 1 diz o seguinte: o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Nós vimos isso na lição de número 7. O povo de Israel, eles tinham o templo como um lugar único e exclusivo da sua nação, para adoração, para oferta de sacrifícios, e esse exclusivismo que eles mantinham essa exclusividade de maneira muito exagerada. Dentro desse contexto exclusivista, eles segregavam os gentios, e nós vimos aí na lição passada que nós tínhamos ali no templo o santuário, o átrio do templo, e nós tínhamos ali um muro que fazia a divisão entre os gentios e os judeus. Continuando na leitura, a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era o motivo de inimizade entre judeus e gentios. Versículo 14 do capítulo 2. Vimos na lição passada, havia um litígio entre esses dois povos, uma contenda entre esses dois povos. Lembro-me que nós falamos aqui e trabalhamos o significado da palavra hostilidade. Os judeus hostilizavam os gentios, e a palavra hostilidade significa uma agressão emocional, né, psicológica, e isso eles cometiam. Continuando na leitura, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Então, quando o Senhor Jesus Cristo reconcilia esses dois povos, judeus e gentios, através do sacrifício salvífico na cruz do Calvário, ele aboliu as leis cerimoniais, lembrando aos irmãos que nós falamos na lição passada sobre a lei, a questão da lei de Moisés ser uma lei tripartida, e nela está contida em 3 partes a lei civil, a lei cerimonial e as leis morais. Então, o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, aboliu a lei cerimonial, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja do Senhor. Assim, o templo judaico perde a sua relevância, perde a sua importância. E um novo conceito de santuário é apresentado. Ok, meus irmãos? Quando o Senhor Jesus Cristo derrama o seu sangue na cruz do Calvário para justificar, para salvar, para redimir, para resgatar o seu povo, ele abole ali as leis cerimoniais, as leis cerimonial que nós falamos aqui no domingo passado, que diz respeito à circuncisão, o sacrifício, as comemorações, enfim, isso aí já perde a sua relevância, bem como a utilização do templo também perde a sua relevância, e aí um novo conceito de santuário surge a partir de Cristo. Surge um novo conceito. E qual é esse conceito? Então vamos avançar para o subtópico de número 2 para nós entendermos este conceito. Subtópico de número 2 diz o seguinte: o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados, veja que é uma comparação, a um edifício onde Deus habita em espírito. Versículo de número 22. O que Paulo diz lá? No qual também vós juntamente sois
edificados, construídos, erigidos para a morada de Deus no Espírito. Nós somos edificados, santuário da morada de Deus em Espírito. O ensino apostólico, continuando na leitura, lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. O rei Salomão, tendo aí uma clara noção da grandeza de Deus, ele concluiu de maneira muito subjetiva que o templo de Jerusalém era insuficiente para conter ali a presença de Deus. Então, ele deixa claro isso em 1 Reis, capítulo 8, no versículo de número 27. Continuando, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 7, versículo de número 48. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, nós vemos o apóstolo Paulo reforçando essa verdade, dizendo o seguinte, vamos acompanhar a leitura, o irmão pode acompanhar aí na sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16, Paulo dizendo, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eis aqui, prezado aluno, professor, superintendente, você, meu irmão e irmã que está nos acompanhando, eis aqui o novo conceito de santuário cristão, diferentemente do Antigo Testamento, que o conceito na mente dos judeus era a presença de Deus habitando no tabernáculo, posteriormente no templo. Agora, a partir de Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário, a morada de Deus passou a ser o nosso corpo. Cristo se faz presente em nós pelo Espírito, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, que representa a presença de Deus em nossas vidas. Esse é o novo conceito de santuário cristão. E aqui, finalizando, o autor da lição diz que eles são pedras vivas, ou seja, em um edifício espiritual. Aqui nós aprendemos que nós somos pedras vivas em meio a esse edifício espiritual, conforme Paulo escreve aqui em 1 Coríntios 3,16, também em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 5. Então, fica aí para os irmãos o entendimento, o aprendizado acerca deste novo conceito de santuário cristão. Vamos ler aqui 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, onde o apóstolo Pedro diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, pedras vivas, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ora, se antes, no Antigo Testamento, quem cumpria o ofício sacerdotal eram pessoas específicas para uma responsabilidade específicas, né? Hoje, a partir de Cristo, todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador tornam-se sacerdotes,
conforme Pedro escreve aqui no versículo de número 5, sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais. O nosso sacrifício que agora oferecemos como sacerdócio santo que somos, são sacrifícios espirituais. Quando você oferta na casa de Deus, você oferece um sacrifício espiritual. Quando você louva na casa de Deus, você oferece um sacrifício espiritual. Quando você ajuda, estende a mão para alguém, para um irmão, para uma irmã, você oferece um sacrifício espiritual. Então, todos nós, como pedras vivas, como pedras viventes, nos tornamos em Cristo sacerdócio santo para oferecermos sacrifício espiritual ao Senhor. Muito bem, o subtópico de número 3 fala sobre a pedra angular. Vamos ver o que nos diz a lição sobre essa questão. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Então, os irmãos que são construtores, os irmãos que trabalham aí com construção, sabe o que nós estamos aqui, o que a lição está nos dizendo. Os irmãos aí que porventura fez aí a sua faculdade de engenharia, de arquitetura, sabe disso com muito mais propriedade do que eu, que na arquitetura antiga a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em uma linha certa. Veja que essa pedra angular, ela tem um propósito muito importante na edificação. Ela tem como objetivo dessa pedra ser colocada como pedra principal, é ser colocada no edifício para sustentar todo o alicerce desse edifício, firmar, dar firmeza ao edifício. Que mais? Unir. A pedra principal tem como objetivo unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Eu lembrei-me do pouco que eu conheço de construção, quando um pedreiro está aí levantando as paredes, fazendo aí a parte de alvenaria de uma construção, eles têm como recurso principal ali o prumo e a linha, né, para manter a parede reta, para que ela não esteja torta e levantar ela aí com essa retidão, né? Nós vemos aí o quão é importante isso. Mas falando aqui da pedra angular, que é a pedra principal, na leitura diz, para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento, né? Monólito quer dizer uma pedra extensa, grande, com 12 metros de comprimento. Os arqueólogos acharam isso para confirmar que, de fato, a pedra fundamental ela tinha muita importância para os construtores na antiguidade. E sem ela, o edifício que se erguia, ele estaria aí correndo grande risco de cair, porque a sua estrutura, os seus fundamentos não tinha firmeza, a estrutura não tinha aí uma união como um todo, né? E ela estava aí correndo o risco de desabar. Então a pedra angular, ela tinha essa finalidade, ela era muito importante e sem ela o construtor não arriscaria dar andamento na edificação.
O subtópico de número 4 diz o seguinte: Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Então, Cristo na Bíblia, ele é comparado pela importância que ele tem na edificação espiritual, a importância que Cristo tem na edificação espiritual, biblicamente falando, ele é comparado a essa pedra fundamental, essa pedra de esquina, né? E a identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica, lá em Salmo 118, verso de número 22. Eu convido os irmãos a lermos Salmo de número 118, versículo de número 22, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Ora, qual foi a pedra que os construtores rejeitaram? Então, na profecia messiânica, Cristo é comparado como a pedra pela importância que ele tem na edificação espiritual, como já dissemos. E sendo comparado como pedra, essa pedra foi rejeitada pelos construtores. Mas a despeito da rejeição que ele sofreu, ele veio a ser a principal pedra angular. Ok? Então a profecia aqui está falando e apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não obstante a esta referência, eu quero chamar a atenção dos irmãos o livro do profeta Isaías, capítulo de número 28, no versículo de número 16, que diz: portanto, assim diz o Senhor Deus. Então, olha só quem é que está dizendo. Deus está dizendo: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo é a pedra principal da edificação espiritual. Essa edificação espiritual é a igreja. E sem ela, sem essa pedra, toda a estrutura da edificação está comprometida. Então, o que isso significa? Significa dizer que a presença de Jesus Cristo na vida da igreja, na sua vida como pedra vivente, parte da edificação, é de extrema importância. Sem Cristo, a sua vida espiritual, a nossa vida espiritual, está fadada ao fracasso. Ok, meus irmãos? Por isso, sem Cristo, nós não podemos viver. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Então nós vemos aí provas sobejas à luz da Bíblia de que Cristo é a pedra principal. Pedro, o apóstolo Pedro, ele confirma isso aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, versículo de número 11, referência da nossa lição. Pedro diz o seguinte: este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra fundamental, que a despeito da rejeição, a despeito do desprezo que Cristo sofreu, ele não deixou de ser importante para a edificação. Então, uma vez que o construtor rejeita a pedra,
ele não consegue finalizar a sua construção de maneira segura, porque se faltar a pedra angular, ele vai ver que essa edificação ela pode ruir, cair e não lograr êxito aí na conclusão da construção. Assim é a nossa vida espiritual, né? O edifício espiritual no qual a lição está tratando, que somos nós, pedras viventes. Continuando na leitura, portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. Quem é esse novo santuário? Esse novo santuário é a igreja, onde Jesus Cristo, onde a presença de Deus habita, representada pelo Espírito Santo. Nosso corpo sendo templo, somos nós. 1 Coríntios 3,16, acabamos de ver isso. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. O pastor Maurício leu aqui o versículo 24. Versículo 24 do capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. A pedra vivente se comporta dessa forma, quando tem a pedra angular, a principal pedra de esquina como fundamento, ela se comporta dessa maneira, escutando e praticando as palavras. E aí o texto diz: assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra, sobre Cristo. Aonde está edificada a tua casa espiritual nesta manhã? Sobre a rocha ou sobre a areia? Se somos prudentes na presença de Deus, nós ouvimos e praticamos a sua palavra e edificamos a nossa casa na rocha. Logo, isso é prudência. E o que é prudência? A palavra prudência, segundo a Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer, diz que prudência é virtude que faz prever e evitar as faltas e os perigos. É isso que acontece quando nós escutamos e praticamos a palavra de Deus. Nós estamos agindo com prudência para evitar as faltas e evitar os perigos. Foi exatamente isso que o homem prudente fez no texto em questão, no capítulo 7, no versículo de número 24. Porque a Bíblia diz, no versículo 25, que o perigo chegou. E qual foi o perigo que chegou? Versículo 25. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu. Por que a casa não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. E se a tua casa espiritual, a tua vida espiritual estiver edificada em Cristo, pode vir a luta que vier, a necessidade que for, a perseguição que for, a tua vida espiritual não vai sucumbir, porque ela está edificada sobre a rocha. Com Cristo, nós suportamos as lutas, as provações, as tempestades desta vida. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei o que você está sofrendo. Eu estou aqui contextualizando e aplicando a lição. Eu acho que
A pedagogia cristã trabalha dessa forma. Você, meu prezado superintendente, prezado professor, às vezes a gente quer trazer tanto conhecimento teológico, tantos termos teológicos, e a gente esquece que o que nós precisamos em uma aula de escola bíblica é contextualizar e aplicar de acordo com a realidade das nossas vidas. E é isso que eu estou me esforçando para fazer. Se Cristo é a rocha, cuja casa espiritual, que é a sua vida, está edificada, não há o que temer. Jesus Cristo dá firmeza, equilíbrio, união, retidão, direção para a sua vida, porque Ele é a rocha. Bendito seja Deus. Continuando, prezados irmãos, continuando aqui na nossa lição, o tópico de número 2, antes, porém, eu preciso falar aqui a síntese do tópico 1, diz o seguinte: em Cristo um novo conceito de santuário é construído. Acabamos de aprender. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. Portanto, Cristo é mais importante do que qualquer coisa nas nossas vidas, porque é Ele que nos sustenta nesta vida e neste mundo. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor. Tópico de número 2. O fundamento. Apóstolos e profetas. O objetivo do tópico de número 2 é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Primeiro subtópico do tópico 2 diz o seguinte: o conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Então nós vemos aqui que o termo apóstolo significa enviado ou mensageiro. Os evangelhos sinóticos, eles apresentam aqui os primeiros apóstolos que foram escolhidos ali para falar a palavra de Deus, enviar a mensagem de Deus, cumprir a missão de Jesus Cristo. E a lição segue dizendo que eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor, conforme Atos 1, 21 e 22. Eles viram Jesus, eles conviveram com Jesus, eles viram Jesus morrer, eles testificaram sobre a ressurreição de Cristo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Os apóstolos receberam a mensagem, a palavra, o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo e foram comprometidos com a responsabilidade de instruir, ensinar, doutrinar a igreja de Cristo. Então, quando os irmãos ouvem a palavra doutrina, hoje tem muita gente que se assusta, mas o termo doutrina significa ensino, né? Então, os apóstolos foram responsabilizados com essa importante e nobre tarefa. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo
para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Nesse aspecto, a lição está dizendo, quem é apóstolo nesse aspecto? Apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, os que conviveram com Cristo, os que receberam diretamente de Cristo a doutrina, o ensinamento, e foram responsabilizados pessoalmente por Cristo para instruir a igreja do Senhor e continuar instruindo a igreja do Senhor após a sua partida. Hoje nós vemos aí muita gente se intitulando apóstolos, mas em um aspecto diferente do aspecto original dos apóstolos que foram escolhidos, comissionados pelo Senhor. Eles foram comissionados para atender a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo, o fundamento. Então eles foram responsabilizados com a tarefa de ensinar e instruir. E instruir como? Com o quê? Com uma palavra. Subtópico de número 2. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. As Escrituras, a palavra de Deus, constitui-se o fundamento, que os apóstolos utilizaram para ensinar, doutrinar e instruir a igreja do Senhor. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Paulo confirma em Romanos 6,17, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3, 2 Pedro 3,16. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Falamos no tópico de número 1 sobre a pedra angular, Cristo sendo comparado como pedra angular, e na pedra angular não se mexe, a pedra angular não se tira do seu lugar, da sua posição, não se toma para si as suas prerrogativas peculiares como pedra angular. Da mesma sorte, nós estamos vendo aqui na lição que os fundamentos, assim como não se pode mexer na pedra, depois de colocada no alicerce, o fundamento da igreja não pode ser violado. Qual é o fundamento da igreja? Como já dissemos, as Escrituras. A palavra não pode ser violada, alterada. Palavra de Deus. Cerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21, 33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. A revelação que os apóstolos receberam diretamente de Jesus Cristo para ensinar, instruir a igreja, jamais poderá ser substituída. Por isso a nossa doutrina é única, o nosso fundamento é único. E hoje, vivendo aí em uma sociedade moderna e pós-moderna, nós vemos aí muitos esforços das pessoas querendo alterar os fundamentos, da doutrina, anular a revelação da doutrina apostólica, as pessoas querendo acomodar aí, de alguma forma, os seus erros, os seus pecados, as suas falcatruas,
e justificar de alguma forma, alterando a revelação dos fundamentos apostólicos. Porém, nós precisamos entender que a doutrina apostólica é inalterável, imutável. Não podemos aceitar nenhum tipo de profecia ou de testemunho posterior, conforme nos ensina aqui a palavra. Ok, meus irmãos? Então, muita gente tem dificuldade de aceitar essa visão bíblica, porque tem feito coisas que está em desacordo com os fundamentos e se esforçam para querer alterar, para justificar aí os seus erros e as suas falhas. Porém, eu preciso dizer que esse esforço ele é debalde, porque os fundamentos da doutrina são inalteráveis. Tópico de número 3, do tópico de número 2, diz o seguinte: o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, no versículo 20 do capítulo 2, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Então, quando Paulo faz aqui a abordagem sobre profetas na sequência de apóstolos, ele não está se referindo aos profetas da antiga aliança. Paulo está se referindo aos profetas da nova aliança. Continuando na leitura. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Então, tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento anunciava, porém não entendia com clareza, porque era um mistério que ainda estava em oculto, nós vemos que os profetas do Novo Testamento foram privilegiados porque o mistério que estava em oculto para eles foram revelados, conforme nós aprendemos aqui. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem, ou seja, conclui o alicerce da Igreja de Cristo. Ok, meus irmãos? Conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, convido aos irmãos a lermos aí essa referência. 2 Pedro, capítulo de número 1, no versículo de número 21, diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que maravilha! Então nós vemos aí o fundamento apóstolos e profetas. Foi isso que nos ensinou o tópico de número 2, com o objetivo de apresentar esse fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos. A síntese do tópico 2 diz o seguinte: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo, conforme vimos no tópico de número 1. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos, o fundamento da igreja é a doutrina apostólica, o ensino dos apóstolos, isso é inalterável, ok, meus irmãos? E o testemunho dos profetas bíblicos. Muito bem, vamos avançar para o tópico de número 3.
que diz o seguinte: edificados para a morada de Deus. E qual é o objetivo do tópico de número 3? É refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos vem da palavra dever, que é sinônimo de obrigação cristã. É uma obrigação cristã vivermos em santidade, né? As pessoas da sociedade moderna e pós-moderna têm dificuldade de praticar essa questão de dever, de obrigação. Vivemos aí numa sociedade extremamente relativizada e infelizmente isso tem influenciado uma parte do povo cristão que acha e entende que a sua vida tem que ser vivida do jeito que você entende que é correto para a sua vida, principalmente no que diz respeito à vida cristã. Porém, nós precisamos entender que, como templos do Espírito Santo, nós temos a obrigação de vivermos em santidade. Subtópico do tópico 3 diz o seguinte: edifício bem ajustado. O tópico 3 fala sobre edificados para a morada de Deus. O subtópico 1, edifício bem ajustado. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Então, quando a gente se depara com o termo todo o edifício bem ajustado cresce, o autor nos ensina que isso está indicando um processo contínuo, e eu acredito e concordo com esse ensinamento. Um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Versículo de número 21, aqui do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, que diz exatamente isso, né? Todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, esse crescimento, esse desenvolvimento é para acomodar de maneira satisfatória a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Haja visto que nós somos morada do Espírito, santuário espiritual, templo do Espírito Santo, ok? Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Se no edifício precisa ter a harmonia na sua edificação, em todas as partes da sua edificação, na nossa edificação espiritual não pode ser diferente. O crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja deve ser bem ajustado. E você, prezado aluno, nós, como pedras viventes, que somos parte dessa edificação, precisamos entender e saber qual é o nosso lugar e nos colocarmos no nosso lugar na edificação e ficarmos bem ajustados, posicionados para cooperarmos com o crescimento da igreja. Seguindo na leitura, nesta caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Olha só, na caminhada com Cristo, como pedras viventes, como parte da igreja, nós, o salvo, temos que ter um comportamento de obediência.
E tendo esse comportamento de obediência, fica evidenciado, provado, que nós temos o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Nós conhecemos bem o texto, mas eu quero chamar a sua atenção para lermos aqui sobre o fruto do Espírito Santo, que ele se manifesta na medida que nós nos comportamos, ok? E nos comportamos de acordo com a vontade de Deus. Comportamento de obediência. Muitas pessoas que, como igreja, hoje, têm dificuldade de se comportar de maneira obediente. Será que você tem tido um comportamento de obediência ou desobediência, como pedra vivente? Será que nós temos obedecido a Cristo em primeiro lugar, que é a pedra angular, a pedra fundamental? Será que nós temos obedecido os fundamentos dos profetas e a doutrina dos apóstolos, que é o fundamento da igreja de Cristo? Será que o nosso comportamento tem sido de obediência? Será que nós temos obedecido a nossa liderança que Deus tem levantado hoje para nos pastorear, para nos doutrinar, para nos ensinar? Ou nós temos tido um mau comportamento? Ou nós temos aí nos comportado de maneira desobediente, rebelde, crítica? Porque tem gente que desobedece quando critica, quando atrapalha. Isso é desobediência. Muita gente tem se comportado dessa maneira. Mas o Espírito Santo de Deus está presente nas nossas vidas nesta aula, dizendo-nos que o manifestar do fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas como igreja, estou contextualizando e aplicando, como igreja, como pedra vivente, como parte dessa edificação, como santuário da morada de Deus, nós precisamos ter um comportamento de obediência. Se até aqui isso não tem acontecido nas nossas vidas, eu acredito que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor nos dá esta oportunidade de refletirmos. E se alguma coisa nesse crescimento, nessa construção, nesse desenvolvimento, porque é um processo constante de crescimento da igreja. A igreja é dinâmica, ela não para e o processo é constante. Então, nesse processo constante, é necessário a gente parar agora e fazermos uma reflexão e se entendermos que até aqui nós temos mais atrapalhado com as nossas desobediências do que ajudado sendo obediente, é hora de mudar a nossa postura e de obedecermos. Primeiro, Cristo como pedra fundamental. Segundo, os fundamentos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas. Ok, meus irmãos? A fim de que se manifeste nas nossas vidas o fruto do Espírito Santo. E quais são? Vejamos. Versículo de número 2, 22 do capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é, olha só, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo diz o seguinte: contra estas coisas não há lei.
Será que dá para nós refletirmos, irmãos? Que tipo de comportamento estamos tendo como igreja? Ok? Que tipo de comportamento? Nós somos igreja? Nós somos um corpo? Ok? Nós estamos na presença de Deus. O Espírito de Deus habita na vida daqueles cujo comportamento é de obediência. E ele se manifesta para o crescimento e o desenvolvimento da igreja, da edificação espiritual, de forma sobrenatural e poderosa. O que a igreja não é? A igreja não é um edifício físico, nem um grupo de pessoas apenas. Ela é um corpo, um grupo de crentes em cujas vidas habita o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita na igreja para que a igreja manifeste o fruto do seu Espírito, que está elencado aqui no versículo 22 e 23. Será que essas virtudes têm sido manifestas nas nossas vidas? E eu me incluo nesta obrigação de ter um bom comportamento? Será que em minha vida há amor, há alegria, há longanimidade, benignidade, há bondade, há fidelidade? Será que existe isso em mim, em nós? Mansidão, domínio próprio? Contra essas coisas não há lei. Muito bem. O desenvolvimento prossegue, continuando aqui na leitura, até alcançar a medida completa de Cristo. Ah, irmão, o senhor está dizendo que eu tenho que ser perfeito, mas eu sou falho. Quando Paulo fala sobre essa questão de alcançarmos a medida completa de Cristo, é atingir um nível de espiritualidade satisfatória. Ou seja, que isso caracteriza um bom comportamento. No versículo 13 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, vamos ler o versículo de número 13, a Bíblia diz o seguinte: capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, versículo de número 13. Eu abri aqui Filipenses, mas é Efésios. Vamos ler aqui, versículo 13. O irmão pode acompanhar daí comigo, por favor. Até que todos, veja plural aqui, Paulo coloca no plural, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é um nível de espiritualidade satisfatório ao Senhor. Pois assim, todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Se você quer viver a presença de Deus na sua vida, se eu quero viver a presença de Deus na minha vida, eu preciso ser um cristão bem ajustado para receber a morada de Deus na minha vida, nas nossas vidas, e isso ele representado pelo Espírito Santo. Subtópico de número 2 do tópico 3 diz o seguinte: templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, lugar santíssimo, aonde Deus habita. É no recinto interior do templo. Isso já aconteceu no tabernáculo. Isso já aconteceu no templo em Jerusalém. E agora, o recinto interior,
que ele habita o lugar santíssimo, é as nossas vidas. Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, que na visão judaica, isso acontecia no tabernáculo e no templo de Jerusalém. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material. A comparação de Paulo agora, a abordagem que ele faz, não é se referindo a uma estrutura material, o templo, a construção, a edificação, mas sim o crente que se tornou o templo santo, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios 3,16. Que isso tornou-se possível a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como vimos lá no primeiro tópico da lição, quando ele desfaz a inimizade entre judeus e gentios, desfaz o litígio, e aí ele forma para si uma nova humanidade, a saber, a igreja do Senhor. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Então, quando nós separamos do pecado, a nossa vida deve ser uma vida de santidade. 1 Pedro 1,15, Pedro diz assim: como é santo aquele a quem vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Veja que é toda a vossa maneira de viver. Pedro não fala de uma parte da sua vida. Não. Pedro fala de toda a sua vida. A sua vida como um todo deve viver em santidade. A nossa vida como um todo. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito Santo. Ok? O resultado de tudo isso é a comunhão que nós temos com o Senhor, uma comunhão direta, sem nenhuma restrição, sem nenhuma separação. No tabernáculo dos judeus, o véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. No templo de Jerusalém havia uma parede, um muro que separava o santuário, o átrio, mas aqui não. Agora não tem mais. A separação acabou. Nós temos o livre acesso à presença do Pai. E não obstante isso, com a presença do Teu Espírito Santo, Ele passa a morar em nós. Nós vemos aí o versículo de número 22, quando Paulo diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 14 ao 16. Eu chamo a atenção dos irmãos para mais uma referência que a lição nos apresenta. Capítulo 4, do versículo 14 ao 16, que diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A presença de Deus está em nós. Acheguemo-nos, portanto, com confiança ao trono da graça. No momento oportuno, na hora certa, seremos socorridos
porque a presença de Deus é constante nas nossas vidas. Não há o que temermos. Não sei de que forma você tem vivido, não sei de que forma você tem enfrentado as suas dificuldades, as suas lutas, mas eu preciso dizer uma coisa para você nesta manhã. Saiba que a presença de Deus é na sua vida, como pedra vivente, como parte dessa edificação espiritual, que a igreja, esse processo de crescimento e desenvolvimento, que nós fazemos parte dele. Temos aí a pedra angular, a pedra de esquina, que une, que corrige, que sustenta, e nela os fundamentos. Nós estamos muito bem fundamentados por sua doutrina, por sua revelação, e a sua presença, ela nos garante socorro no momento oportuno, diante de tanta incerteza, de tanto medo, de tanta insegurança que essa vida terrena nos traz. Que possamos nos revestir da presença do Senhor nesta manhã. Chegar na presença dele com toda a liberdade. Você não precisa marcar audiência para ter acesso à presença de Deus. Você não precisa agendar, você não precisa marcar hora, não precisa marcar uma audiência. Deus não te deixa esperando na fila para atender a sua necessidade, para ouvir o seu clamor, a sua oração, a sua súplica. Deus não te dá uma senha e te deixa esperando chamar o seu número. Se você está aflita, se você está aflito, se você precisa de socorro, se você precisa da presença de Deus por uma causa específica, dobre o seu joelho agora e busque a presença do Senhor. Fale com Deus, ore a Deus. Chega à presença dele de maneira confiada, conforme diz aqui o versículo de número 16 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Deus está à sua disposição para lhe ouvir, com toda a confiança que a sua fé, que a minha fé, que a nossa fé cristã, na verdade, é esse edifício em construção, em desenvolvimento e em crescimento. Então vamos nos achegar ao trono da graça confiadamente. Ok, meus irmãos? Vou caminhar para o final aqui. Terceiro subtópico do tópico 3, que diz o seguinte: a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita, indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo no Senhor. Já vimos isso e está muito bem definido na lição. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Isso também já vimos, já falamos, já trabalhamos e ficou muito bem definido. E qual afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templo feito por mãos de homens? Atos 17, 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Aonde existe um cristão, existe a presença de Deus. Aonde você vai, aonde você for, a presença de Deus vai com você. Se você diz, irmão, eu trabalho em um lugar em que só tem eu de cristão ali, só tem eu de evangélico ou evangélica. Eu preciso te dizer que se não tinha a presença de Deus neste lugar, pelo fato de você estar lá, a presença de Deus já existe neste lugar. Se você diz,
irmão aqui na minha casa, no seio familiar, somente eu sou cristão. Então a presença de Deus está em toda a sua casa, porque a presença de Deus está na sua vida. A presença de Deus está no ônibus quando você embarca nele. A presença de Deus está num vagão de trem ou metrô quando você embarca. A presença de Deus está no Uber ou no táxi que você embarca quando você está lá. Louvado seja Deus. Isso é um grande privilégio, mas eu também preciso dizer que, não obstante ser um privilégio, é uma grande responsabilidade. Ter a presença de Deus em nossas vidas é uma grande responsabilidade. Subtópico de número 3, a síntese do tópico 3 diz o seguinte: Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Conclusão: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogados. Ok, meus irmãos? A pedra angular não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos, os testemunhos dos profetas não pode ser revogada. Isso é verdade absoluta. Para nós cristãos, isso é absoluto. Não é relativo, é absoluto. Então, diante de uma sociedade relativizada ao extremo, a igreja do Senhor tem verdades fundamentais absolutas. Que Deus em Cristo abençoe os nossos irmãos, a igreja do Senhor como um todo. Espero que eu tenha contribuído nesta manhã, em mais um domingo, com esta aula, cooperado aí com a obra de Deus para compartilhar com os irmãos a sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que nós continuemos firmados nesses fundamentos e nesse testemunho profético, à luz da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a nossa vida, o nosso dia, o seu domingo. Que Deus abençoe o pastor Daniel, a missionária Nazaré, o pastor Maurício, a missionária Lisbiane. E até a próxima aula, em nome de Jesus. Eu volto aqui à direção para o nosso pastor Maurício dar aí as considerações e a conclusão da nossa aula. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar o nosso irmão evangelista Adalberto por esta maravilhosa aula que nos trouxe. E nós que aqui aprendemos, irmãos, da palavra do Senhor. Aprendemos nesta manhã, e eu gostaria apenas aqui de expressar aos irmãos, é claro que nós servimos a Deus, somos o templo do Senhor, e alguns irmãos vão dizer, olha, se somos o templo, alguns vão pegar isso como o gancho para dizer, então nós não precisamos ir à igreja. Gostaria apenas de frisar que Paulo estava pregando a uma igreja gentílica, ensinando a uma igreja gentílica que havia se convertido ao cristianismo, e que Paulo estava dizendo que os fundamentos dos velhos costumes havia se quebrado a partir de Cristo, que os impedimentos que havia para aquela igreja dos velhos costumes haviam se quebrado, e que agora Cristo habitava em cada um. Portanto, aqueles gentios que havia recebido Cristo tinha liberdade de adorar a Cristo. Paulo, então, vai mostrar que nos velhos costumes, o pecador não podia adentrar a igreja. Bem verdade é que ficavam ali nos pátios, fora dos muros, não podia adentrar. Nós vemos várias passagens bíblicas onde o coxo ficava na porta do templo, onde pediam esmolas na porta do templo, não podiam entrar. Já agora, a partir do ensino dos profetas,
a partir do ensino dos apóstolos, o pecado já não pode entrar em nós, no nosso coração. Nós agora somos o templo. Antes o pecador não podia adentrar o templo físico. Agora o pecado não pode adentrar mais em nosso coração. Então que nós possamos ficar com este ensinamento de Deus. O templo do Senhor somos nós. A igreja, a reunião nos templos físicos continua sendo de suma importância para o nosso crescimento cristão, continua sendo de suma importância para o nosso desenvolvimento como ser humano, a saber que estamos ali relacionando com pessoas de cultura, de criação, de pensamentos diferentes, em que nos unimos como um só corpo, como foi dito, bem ajustado, para sermos conforme a vontade de Deus. O Adalberto está aqui nos deixando um texto para dar aqui base a isso que nós estamos falando. Hebreus de capítulo 10, do verso 25, que diz assim: não deixando as nossas congregações, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, admoestando-nos uns aos outros, para não deixar as nossas congregações. Assim escreveu o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 25. Então estamos aqui apenas aqui usando esta lição como base para dizer aos irmãos que nós somos templos de Deus. Hoje o pecado não pode habitar nesse templo. A propósito, o pecador e o pecado eram impedidos de forma cabal a entrar naquele templo. Porém, nós precisamos, como servos de Deus, continuar nas congregações, louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nome deste Deus maravilhoso. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que estiveram conosco até agora aqui no Facebook, nesta câmera aqui no YouTube. Que Deus possa continuar abençoando. Dê um domingo de paz aos irmãos. Após essa aula, nós estaremos veiculando a aula dos adolescentes e a aula dos jovens. A aula dos jovens que foi aí ministrada pelo nosso irmão evangelista Claudemir, dirigente da nossa congregação ali no Jardim Vitápolis, e a aula dos adolescentes pelo nosso irmão Anderson Moraes, que é professor de Escola Bíblica Dominical no Parque Itamaraty. Então que Deus abençoe esses nobres irmãos que trabalharam ao Senhor, têm trabalhado ao Senhor e trabalharão ao Senhor para esta aula de Escola Bíblica Dominical do dia de hoje. Gostaria de aproveitar aqui a audiência dos irmãos para lembrá-los que no próximo domingo, dia 31, teremos a nossa Santa Ceia em todo o setor. Não teremos Santa Ceia setorial, teremos Santa Ceia em todo o setor. As congregações estarão, a exemplo do mês passado, realizando as suas Santas Ceias local, a partir das 9 da manhã até o meio-dia, conforme fizemos o mês passado. Assim, não teremos aglomeração, tudo correrá para o bem e o nome de Jesus há de ser glorificado. Então, você se prepare aí, no próximo domingo, a partir das 9 da manhã. Claro que os horários serão separados em grupos, como fizemos no mês passado, das 9 às 10 as irmãs, das 10 às 11 jovens e pais, e das 11 ao meio-dia os demais irmãos e os obreiros participarão da ministração da ceia do Senhor em cada uma das nossas congregações, e tenho certeza que mais um mês no nome do Senhor vai ser glorificado, a exemplo do que foi mês passado. Logo mais à noite nós estaremos louvando ao Senhor nos cultos presencial, guardando as devidas normas de segurança. Continuo aqui reforçando aos irmãos, aqueles que terão a sua oportunidade, aqueles que estarão ministrando a palavra, por mais incômodo que seja, que os irmãos permaneçam com a sua máscara. Todos os irmãos que adentrarem a igreja estejam com máscara, para que em nada nós sejamos tidos por rebelde ou causando escândalo. É bem verdade que vez ou outra algum incidente acontece, mas nós estamos, irmãos, frisando aos irmãos e reforçando que os irmãos possam manter essas normas de segurança. Álcool em gel na porta, não aglomeração, pedir para que os irmãos nas congregações sentem-se espaçadamente. Então, uma cadeira sim, uma não. Lá no Parque Itamaraty nós marcamos as cadeiras, as que podem ser ocupadas e as que não devem ser ocupadas.
para que não haja, irmãos sentando um ao lado do outro, ou haja nenhum tipo de aglomeração, e que os irmãos possam seguir isso também nas congregações, para que, se porventura de alguma maneira formos autuados pela lei, possamos passar ileso, de forma ilesa, sem nada a ser culpado. Se chegar lá uma autoridade policial, uma autoridade civil, que possa nos encontrar glorificando a Deus, cumprindo as leis civis e sabendo que somos um povo ordeiro, um povo que faz as coisas com ordem e com decência. Então, faço aqui menção a essas normas e peço ao Senhor que abençoe o culto da vossa congregação hoje à noite, que seja uma bênção para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus Cristo neste momento, dando encerramento a mais esta maravilhosa aula de escola bíblica dominical, e Deus possa abençoar a todos os irmãos em nome de Jesus. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa aula de escola bíblica, porque até aqui tem o Senhor nos dado saúde para cumprir, meu Deus querido, com este dever. Meu Pai, eu agradeço ao Senhor por cada alma que foi alimentada nesta manhã com a Tua Santa Palavra, e que certamente, Senhor, como um edifício bem ajustado, bem edificado, tem crescido, Senhor, na graça e no conhecimento para a glória do Teu nome. Deus, nos resta pedir ao Senhor que continue guardando os nossos irmãos que estão enfermos. Oh, Senhor, visita aqueles que estão, meu Deus querido, infelizmente, posse deste vírus, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa curar. Guarda as nossas famílias, guarda, Senhor, a humanidade, guarda os profissionais da saúde, Deus amado, os profissionais da segurança pública. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, continua revelando a Tua grandeza, meu Deus, sobre a vida de cada um dos Teus servos. É o que nós te pedimos na manhã deste dia e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Coloque suas mãos em posição de receber as bênçãos. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só agora, mas para todos sempre, que todos digam amém, glória a Deus. Até, irmãos, a próxima, se Jesus não voltar até lá. 2 horas temos a repetição do culto infantil. As mães que estão aí, o culto infantil estará sendo reprisado às 2 horas. E se Deus assim nos permitir, às 18h30 estamos aqui novamente, mais uma live direto da nossa subsede no Parque Itamaraty. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe.